Muito bem, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Hoje é dia 7 de maio de 2015, uma quinta-feira, 20 horas e 2 minutos, 20 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no seu item 12. O item 12 faz parte do subitem ressurreição e reencarnação. A Juliana está presente, está desejando uma boa noite a todos. Bem, o item 12 vai dizer o seguinte, abre aspas, os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós, os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Essa passagem está em Isaías, capítulo 26, versículo 19. Chegando mais alguém, Alessandra? Não. Fecha. Obrigada. Eu tenho um livro para começar, que cheguei de Itapuí, agora eu não fui para casa. Em cima da mesa aqui, tem. Em cima da mesa. E Kardec comenta o seguinte a respeito dessa passagem. Essa passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem e não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão. É claro essa passagem para todos? Hã? Todo mundo sabe que essa passagem não está no Evangelho de Jesus, nos Evangelhos. Está no Velho Testamento. Né? Isaías é um dos profetas, não é isso? Hã? Ah, tá. Página 65. Então, nesta passagem de Isaías, Isaías escreve o seguinte, os teus mortos viverão. É bem claro, né? Se o morto vai viver, vai ver que jeito. Zumbi é que não pode ser, não existe, pelo menos só em filme, e hollywoodiano ainda, né? Nem brasileiro faz filme de zumbi, né? Pelo menos que eu conheço. Né? Nem o Zé do Caixão faz. É brasileiro. Ele diz, os teus mortos viverão. Os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Então, Kardec faz a seguinte explicação. Esta passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem. Ele não estava se referindo aos espíritos. Ele se referia à reencarnação. Entende o que Kardec quer explicar?
Senão ele teria... Né? Os teus mortos ainda vivem, ou seja, vivem em espírito, não é? Mas ele disse, viverão, ou seja, reencarnarão, né? Viver é no futuro. Hã? Viver está no futuro, verbo. Viverão no futuro, ou seja, voltarão à vida. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seria uma negação das penas eternas, pois estabelece o princípio de que todos os mortos reviverão. Ou seja, as penas eternas simplesmente não existem. Né? Porque se todo mundo vai reviver, e aqueles que estão condenados ao fogo eterno no inferno? Não é isso? Então, quer dizer, a gente vê claramente que nas passagens mesmo, nas passagens bíblicas, a ideia da reencarnação é uma ideia presente, constante. Né? É que as pessoas não querem admitir isso aí. Passa batido, rapaz. Lê e passa batido. Quando a pessoa não tem o entendimento, a compreensão, quando a pessoa lê com os olhos daquele que quer se desincumbir com a consciência, e muita gente lê a Bíblia para se desincumbir com a consciência. Todo mundo fala que é bom, o padre fala que a gente tem que ler em casa, né? Mas o padre fala que você tem que ler e meditar. Meditar é pensar em silêncio a respeito de, não é? Meditar é fazer uma reflexão a respeito de um assunto. Na realidade, o cara lê por ler. Tem gente que decora a Bíblia, ele sabe decora e salteado a Bíblia. Mas o significado daquilo que ali está escrito, né, ele muitas vezes não sabe explicar. Eu ouvi falar de uma senhora, eu não conheci essa senhora, mas eu ouvi falar de uma senhora, ela era espírita, não tinha muito conhecimento, não. Né? Mas ela foi morar em Londres, ela foi ser empregada doméstica. Uma família brasileira que mudou-se para Londres levou essa senhora para morar em Londres, para trabalhar como empregada doméstica. Aí não sei lá por que cargas d'água, ela saiu dessa família, foi trabalhar com uma outra família londrina, só que essa outra família não falava português. E ela falava um inglesinho meio arroz com feijão também, não falava um inglês fluente também. Conseguia se comunicar. E lá, nessa família, naquela época, eu estou falando da década de 70 e alguma coisa, essa família costumava ouvir sermões transmitidos pela televisão. Então, ela ouvia também junto os sermões, e depois a família pedia para ela explicar o que ela tinha entendido a respeito, e ela explicava baseado na doutrina espírita. Então, o que o pastor falava, eles não entendiam nada, mas o que ela explicava, eles entendiam. Quer dizer, o conhecimento, nessa hora, faz toda a diferença, porque você dá a interpretação certa para o texto. Porque o texto aqui fica um texto esquisito, né? Os meus mortos ressuscitarão, dá um... Né? Balaio de gato. Não entende nada. Porque é um texto arcaico, é escrito, né, de maneira arcaica. Se você não tiver conhecimento, como é que você vai entender o que eles estão falando? Né? Os teus mortos viverão. Né? O que você vai entender por isso? Se o cara não for reencarnacionista, ele está enrolado. Porque... Então, aí vamos entender que existe ressurreição. Mas a ressurreição não são os mortos revivendo. São os próprios vivos ressurgindo. Né? Quer dizer, vira uma laia de gato, vira uma complicação danada. Né? Item 14. Quando o homem morre uma vez, o seu corpo, separado do espírito, é consumido. Em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Desta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Olha, também está lá na Bíblia. Está em Job, capítulo 14, versículo 10 a 14, segundo a tradução de Sassi, que é essa tradução que Kardec pega para estudar, né? Certo? Pode estar de alguma maneira diferente, alguns outros, algumas palavras diferentes, segundo a corrente religiosa,
que fez a tradução ou escreveu a Bíblia, né? Mas quando ele fala aqui, quando o homem morre uma vez, e seu corpo, separado do espírito, é consumido, em que se torna ele, fica claro a distinção entre uma coisa e outra. Corpo é corpo, espírito é espírito. Como Jesus falou, o espírito sopra onde quer. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Né? O Testemunha de Jeová, a Bíblia que eles traduzem é muito tendenciosa. É muito tendenciosa. O próprio espírita está fazendo isso. Tem espírita traduzindo o Livro dos Espíritos. A questão 263, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, é a questão 263. Eu sabia de cor, mas agora eu não tenho certeza se é a 263. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Dois, 257, 258. Não é. Não é, não. 262, 26. É por aqui, viu? É por aqui. É alguma coisa perto por aqui, deve ser a 283. Eu sei que ele faz uma tradução completamente equivocada. Essa pessoa que fez a tradução, em vez de falar em estado de erraticidade, fala em espiritualidade. Mas não tem sentido nenhum. Espiritualidade não tem significado lógico nenhum. Tem gente fazendo isso. Espiritualidade, tudo que acaba em ade ou dade significa qualidade. Qualidade daquilo que é espiritual. Entendeu? Você pode dizer que o homem tem a sua espiritualidade, é verdade. Então ele tem lá suas qualidades espirituais, seu desenvolvimento espiritual. Mas chamar o estado em que o espírito fica, depois entre uma encarnação ou outra, de espiritualidade, chamar espírito superior de espiritualidade superior, ou espiritualidade inferior, isso é absurdo. Kardec criou termos novos para uma ciência nova. Ele fala isso no começo do estudo do livro, da introdução do Livro dos Espíritos. Então, os espíritos estão fazendo isso também, estão acabando com a tradução original do Livro dos Espíritos. Entendeu? Eles fazem, tem gente que faz isso, maliciosamente, irresponsavelmente, porque isso não, o que a pessoa poderia fazer, o que é admissível fazer, é aquilo que o professor José Herculano Pires fez lá, e fez aqui nesse livro também, e em alguns outros livros que ele traduziu ou ajudou a traduzir. Rodapé. Explicando de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais contemporânea, aquilo que está escrito ali, mas nunca subverter a tradução dessa maneira, grotesca. Entendeu? Isso é absurdo, isso não se faz aliás, com obra nenhuma. Com obra nenhuma. Se o cara colocou um palavrão ali, traduza da maneira que o cara colocou. Você não tem o direito de mudar aquilo que o autor escreveu. Você pode dar, eventualmente, a sua explicação. Não é? Tem um livro que foi traduzido... Como é que é o nome do livro? É um livro de Kardec, é um livreto, é um opúsculo de Kardec. Não lembro o nome, não estou lembrando o nome agora. Eu tenho em casa. Mas o pessoal aí de Matão, como é que chama essa casa de Matão? Você lembra o nome? Clarim, de Matão, traduziu, e na introdução, antes de iniciar o livro, ele coloca uma explicação dizendo que Kardec não quis dizer o que disse no livro a respeito da não existência das colônias espirituais. O diretor do Clarim, que ele faz a nota e assina a nota. Só que ele não muda o conteúdo original. Só que ele faz essa nota. Desconsidera e diz que o cara não quis dizer aquilo que disse. Peraí, pô. Se ele disse, é porque ele disse. Não tem como tentar mudar a interpretação daquilo que os espíritos superiores disseram, falaram. Entendeu? Mas, pelo menos, ele foi honesto na tradução. Ele não mudou a tradução. Pelo menos isso.
Mas vamos lá. A explicação a respeito desse item número 14 é a seguinte. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias o meu combate, até que chegue minha transformação. Isso aqui é uma tradução protestante de Osterwald. É uma outra tradução, já não é mais a Bíblia convencional, é uma tradução dos protestantes. E depois tem uma outra abaixo da igreja grega, que diz assim: quando o homem está morto, vive sempre. Olha como muda o sentido, né? Findando-se os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Idêntico, versão igreja grega. Aí Kardec vai explicar o seguinte: o princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job quisesse falar da regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia. O batismo, ele surge com João Batista no tempo de Jesus, já, no ano 1, né? Não, no ano 1 não, ano 1 foi depois, ano 1, né? Quando nasceu Jesus já é considerado ano 1, não é isso? Quer dizer, Jesus era primo, João era primo de Jesus, e começa ali o batismo. Antes não existia esse negócio de batismo, de batizar ninguém não, né? Então Job não conhecia o batismo. Como é que ele podia se referir à regeneração pela água do batismo? Não tem sentido, não tem como. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. Se revive uma, pode reviver mais do que uma, né? A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se possível. Findando-se os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio de casa, mas a ela retornarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Job quer falar, evidentemente, da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua mutação. Ou seja, ele se resigna. Job, muita gente, em vez de falar Job, não pronuncia o B, né? Fala Jó, né? Jó é aquele cara que é tido como cara que tem muita paciência, né? Muita resignação, muita tolerância com a vida, com a vontade de Deus, com as coisas, né? É desse cara aqui que ele está falando. Paciência de Jó. Quando alguém quer dizer que alguém tem muita paciência, fala: o cara tem uma paciência de Jó, né? Ele espera a sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão esperarei parece antes explicar-se a nova existência. Findando-se os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Jó parece colocar-se após a morte no intervalo que separa uma existência de outra e dizer que ali esperará o seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus, e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas de maneira formal. Quer dizer, não há nenhum profeta, e nem mesmo Jesus, que foi o maior de todos os profetas, pode-se dizer assim, que condenou ou desdisse a reencarnação. Jesus podia perfeitamente dizer: essa vida é uma só, né? Trate de fazer o melhor aqui, porque vocês não fizeram o melhor, se vocês condenaram ao fogo do inferno, ou vão para o céu. Ele poderia ter dito isso claramente, não poderia? E, no entanto, nenhum deles condenou ou desdisse. Falou ao contrário da reencarnação. Ao contrário, afirmaram a reencarnação sempre, né? As palavras da época, né? Sim, mas de qualquer maneira, se você lê
e contextualizar de que maneira elas foram ditas, você vai entender o que ele quis dizer, efetivamente. Né? Jó aqui, nas 3 traduções, tá, é bem objetivo, é bem claro. Não há como negar. Não é uma questão de tendenciosidade, é uma questão de análise fria do texto, uma análise racional do texto, porque eu já li tem uma tradução da Bíblia lá em casa, eu já li 4 vezes aquela tradução, para ver se encontrava alguma coisa desdizendo a questão da reencarnação. É ao contrário, você encontra textos como esse, por exemplo, afirmando claramente, objetivamente, sabe? Tem outros textos aqui que, é claro, um livro dessa grossura não dá para ele ficar colocando um monte de coisa aqui, né? Não dá para analisar a Bíblia toda, senão teria que ser um livro 2 vezes mais grosso, ou 3 ou 4 vezes mais grosso que a própria Bíblia, para poder explicar. Mas você encontra textos na Bíblia que falam, não é só Jó, nem outros, não, falam claramente a respeito da reencarnação, afirmando claramente. É que se a gente lê sem conhecimento, é uma situação. Depois que a gente tem um conhecimento, a gente tem uma visão mais ampla dos textos. E o texto não fica maçante, porque você encontra dentro do texto aquilo que você está procurando, né? Você quer encontrar. Ou seja, a contradição da lei da reencarnação ou a reafirmação dela. Eu não encontrei nenhuma contradição. Nada que dissesse contra a lei da reencarnação. Você só encontra coisas afirmando a lei, afirmando e reafirmando, e mostrando que o povo judeu era um povo reencarnacionista, embora não chamasse isso de reencarnação. Na antiguidade se chamava de palingenesia, né? Palin, de novo, genesia, nascer de novo. Essa era a palavra que se usava na antiguidade, né? O que não é reencarnação do mesmo jeito, né? Nascer outra vez, nascer de novo, reencarnação. Donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras de Cristo. Suas palavras um dia construirão autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. Aí que está o problema. Tendenciosidade. O sujeito toma partido de uma maneira de pensar, se encastela naquela maneira de pensar e não abre para nada. Ele não está aberto à reflexão, ao raciocínio. Por isso que o espírita tem obrigação de ser um livre pensador, independente de qualquer coisa. Quem diga o que diga, seja quem for. Quem for. Ah, porque é o doutor. Não é o doutor. Ele pode ser doutor lá para as negas dele, lá no consultório dele. Mas em espiritismo ele não é doutor. Acabou. É doutor quem estuda a doutrina espírita. Né? Como eu não sou doutor em radiologia, em fisiologia, em química, em física, em matemática, ele também pode não ser doutor em doutrina espírita, porque ele estuda a doutrina. É assim que a gente tem que ver, sem nenhum medo de errar. Se você tem conhecimento, nós temos que lastrear esse nosso conhecimento nas obras básicas, que foram os espíritos superiores que ditaram a Kardec. Senão não haveria necessidade de obra básica, concorda? Todo mundo acreditaria na reencarnação e tudo que viesse depois seria lucro. Ah, vale lá, cristalterapia é espiritismo, cromoterapia é espiritismo, floral de bar é espiritismo, o reiki é espiritismo, tudo espiritismo. E não é assim. Nós temos os nossos princípios. Os princípios estão contidos nas obras básicas. O que sai daqui pode vir a colaborar, a ajudar, mas não é espiritismo. Não tem nada de... Aqui ninguém está sendo radical, ninguém está sendo puritano em relação à doutrina, ninguém está querendo defender o puritanismo da doutrina, né? As bases puras, nada disso. Absolutamente nada disso. É que quando você tem conhecimento, a coisa toma um outro caráter. Toma uma outra... Você toma uma outra posição. Você não aceita as coisas que desdizem aquilo que você conhece. Né? Desdizem aquilo que os espíritos superiores ditaram. Pronto, fica muito fácil, fica muito simples falar de doutrina espírita quando você tem conhecimento. Não há problema nenhum, né? A essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se o plano filosófico e das provas que resultam da observação dos fatos.
ciência pura, não é? Provas que resultam da observação dos fatos. O que faz um cientista? Ele observa e deduz. E da dedução ele constitui provas. Ciência. Quando os efeitos se quer, quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados de maneira, por assim dizer, material, como o motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que se encontra na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Não há como contestar isso. Não há. Se a pessoa tem preocupação com esse assunto, porque o caso é ter preocupação com esse assunto ou não ter preocupação com esse assunto. Se eu quero saber quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, por que a minha vida é o que é, e por que as aparentes injustiças da Terra são o que são, eu tenho que buscar a resposta. Essa resposta não está na unicidade da existência. Não pode estar. Porque se eu busco essa resposta em alguma coisa maior do que eu. Eu não posso entender, eu não posso fazer, tem que ter alguém muito maior do que eu que faça. Não é? Então não dá para aceitar a unicidade da existência. Pura e simplesmente. A justiça, principalmente, quando a pessoa procura justiça e vê tanta coisa errada. Exatamente. Né? Exatamente. Procurar entender isso é bem difícil. Né? Exatamente. Se não for dessa maneira, fica muito difícil de entender. Aliás, ao contrário, a maioria dos ateus, a maioria dos materialistas, o são por uma simples razão, porque não entendem isso. Como é que vocês querem que eu entenda um Deus que é sádico? O cara parece brincar com todo mundo, do ponto de vista da vida, não é? Do ponto de vista, se você focar única e exclusivamente a vida material, a impressão que dá é que ele brinca com todo mundo. Aí joga um monte de terra em cima de um monte de gente, de vez em quando cria um terremoto, morrem milhares de pessoas. Né? Aí você tem um lugar na Terra onde todo mundo tem de tudo, fartura, casa boa, tecnologia, no outro, aí você pega o oposto, né? O lugar oposto do continente, ninguém tem nada, nego morre de AIDS, de ebola, né? De tantos outros males. Onde tem a justiça? Porque Deus é esse que dizem que é misericordioso, bom, magnânimo. Cadê? Quer dizer, analisando sob esse ponto de vista, não tem como o sujeito deixar de ser ateu. Ah, mas você tem que acreditar nele. Acreditar nele por quê? Não tem que acreditar nele coisa nenhuma. Não é? Não tem que acreditar coisa nenhuma. Eu quero saber. Eu quero entender porque eu sofro. A partir do momento que você entende, então, peraí. Então, existe justiça. Então, aí eu posso confiar nesse que todo mundo chama de Deus, né? Mas que mais criteriosamente deveria ser chamado de causador, aí eu posso confiar nele. O que ele faz, então, é justo. Nós não estamos aqui para sempre, aqui a situação é sempre temporária, e essa situação de sofrimento é temporária. Acabou. Né? Ontem eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 70, o tempo passa rápido, a vida é fugaz. Né? Os nossos filhos nascem, daqui a pouco estão adolescentes, né? Jovens, já estão maduros, casam, dali tem netos também, né? Pô, a vida é muito rápida, passa muito rápido para ser. O cara começa a pensar, pô, passa muito rápido para ser uma só. O que eu fiz na minha vida? Quase nada. Né? O que eu produzi na minha vida? É muito rápido, é muito fugaz, né? Nem sempre, viu? Nem sempre. Tem muito jovem que se atém para esse tipo de ideia. Porque o jovem nada mais é que a reencarnação do velho. O cara desencarna muitas vezes com esse tipo de pergunta e reencarna com esse tipo de pergunta. Entendeu? E aí, quando jovem, busca. Aqui dentro das casas espíritas, você encontra em todas as idades.
gente já no ocaso da vida, já quase para desencarnar, ávido de saber, ávido de compreender, de entender de receber aqueles conhecimentos. Enquanto você vê crianças que falam do assunto com uma naturalidade, que buscam, né, conhecer o assunto também, entendeu? E sentem necessidade, porque a necessidade é uma coisa íntima, já repararam? Ninguém vem para você falar, você precisa, tal, não. Ela vem de dentro, é uma coisa íntima, é algo que nos chama, né, que chama a nossa própria atenção, não precisa ninguém chamar a nossa atenção. Ninguém. Ela vem de dentro, é uma coisa íntima, é um fogo interno que pede, né, clama, né, mas que é a nossa própria consciência, ou alguma ideia, né, que é nossa mesmo, que nos chama a atenção para isso. E assim é. Isso é para aquelas pessoas que estão maduras para esse tipo de ideia. As outras não estão agora, mas estarão em futuras encarnações, com certeza. Porque isso é um processo, evolução é um processo, né? É um processo longo, do ponto de vista do nosso tempo aqui, né? Mas no tempo do espírito, não. Esse processo, ele se dá com todos, né? O cara é desonesto hoje, ele vai ser desonesto temporariamente. Ele vai chegar um momento que ele vai entender que desonestidade não traz para ele a felicidade que ele pretendia. Ele é viciado em droga? Ele vai entender amanhã ou depois que tudo que ele fez só lhe trouxe de sabor. Ele é maledicente? Mesma coisa. Ele age de maneira equivocada, ele corrompe, ele mata, ele estupra, enfim, tudo que ele fizer, né, ele vai acabar entendendo que a felicidade não está naquele caminho. Então, o que acontece num determinado momento da existência daquele espírito? Ele vai procurar a felicidade. Ele vai procurar ser feliz, ele vai procurar um lugar que lhe dê o respaldo necessário, que lhe dê o apoio necessário, né? Não só espiritual, mas emocional, psíquico, né? Para que ele possa mudar a sua maneira de ver, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar e tudo mais. É aí que começa o processo de mudança. É aí que efetivamente começa o processo de mudança. Para aqueles que estão adormecidos para a vida, pode deixar, não perde tempo não, que não vale a pena. Esse vai ter que comer muita grama, ele vai ter que ter muito problema, ele vai ter que sofrer bastante, ele vai ter que parar num determinado momento para pensar que o que ele fez ele podia ter evitado, e é assim que o processo funciona, né? Então, a gente não deve perder tempo com isso, mas existe muita gente ávida de conhecer, muita gente, viu? Vocês devem ter amigos entre vocês, conhecidos, parentes, que estão ávidos desse conhecimento. Quem se arrepende no final da vida, começa numa outra encarnação já realizada? Com certeza, absoluta certeza. Absoluta certeza. Sabe, é o que eu falei, é um processo. Tem começo, meio e fim, né? Todo processo tem começo, meio e fim, né? O Kardec diz que perguntavam para ele por que pessoas já de idade avançada e com desenvolvimento intelectual avançado, né, com muito conhecimento da vida, das coisas, da ciência, não entendiam a doutrina espírita. No tempo dele já acontecia isso. Você vê médicos, a grande maioria deles, médicos, cientistas, pessoas ligadas à ciência e a outras profissões ligadas à ciência, porque nem só a medicina é ligada à ciência, sim? Toda profissão, né, tem a sua ciência, tem o seu conhecimento. Então, pessoas que têm uma condição avançada intelectual e não entendem doutrina espírita, não entendem, não compreendem. Outros que não estão sequer preocupados com isso. Entendeu? Então, ele dá a explicação. A explicação é maturidade do senso moral. Como é que você amadurece alguma coisa? Passando pelas experiências, não tem como. Não só qualidade moral, falta maturidade do senso moral, o senso que discerne entre aquilo que é bom para ele, aquilo que lhe é útil, daquilo que não lhe é tão útil assim. Não é não. Não é porque o homem não é acomodado, nenhum homem é acomodado. Por mais indolente que o cara seja,
ele não é totalmente acomodado, ele sempre está em busca de algo. Ou então a vida lhe espeta de tal maneira que força ele a buscar algo. Mas sabendo que busca a doutrina, ele vai ter que mudar. Então, será que ele quer mudar? Isso já é uma outra situação. Aí você está falando de um outro tipo de pessoa. Você está falando daquele que despertou para alguma coisa, mas ainda não tem maturidade no senso moral. Ele não está maduro. Maduro para o entendimento, maduro para a prática. Porque Kardec fala dos 3 tipos de espírita. Lembra? Os 3 tipos de espírita que existem. Existe o curioso, existe aquele que entende a doutrina espírita, compreende a sua profundidade, a sua essência, mas não o pratica. E aquele que é o espírita que entende, estuda e procura praticar. São 3 tipos de espírito. Mesmo dentro da doutrina espírita, aqueles que aproximam-se da doutrina espírita, tem gente de todo tipo. Entendeu? Tem gente que usa a doutrina espírita como rótulo. Eu sou espírita. Para dizer, no meio em que ele está, que ele é um cara bom. E daí, grande porcaria que você é espírita. Quer dizer, então, o fato é que a pessoa precisa ter senso. Ela precisa ter senso, maturidade no senso moral, porque espiritismo é uma coisa, é mais ou menos como a lâmpada, né? A lâmpada antiga, imagine uma lâmpada, aquelas antigas, aquele bulbo, né? Uma mariposa rodando em volta. O espírito é a mariposa, e a lâmpada é o espiritismo, né? Roda em volta, roda em volta, roda em volta, mas não posa na lâmpada. Ele percebe a luz, ele percebe a grandiosidade daquela luz, né? Mas ele não consegue se aproximar com a profundidade necessária. Não, às vezes não deseja a responsabilidade. Mas a pessoa que pensa assim, ela não deseja responsabilidade em campo nenhum da vida. A pessoa que recebe um conhecimento como esse e não divulga esse conhecimento, e não age de maneira a ser exemplo, para também, através desse meio, ele divulgar a doutrina espírita, aquele que não quer trabalhar para essa divulgação, ele está na mesma condição do espírita meia-boca, daquela segunda condição do espiritismo. Ele entende a qualidade, ele entende a profundidade, entende a necessidade, mas ele não quer compromisso. E não tem nada de errado com isso, está tudo certo. Está tudo certo, está tudo bem, a experiência dele. Cada um tem o direito de vivenciar a experiência que desejar. Não tem problema nenhum. Cada um... É, evidente, ele poderia avançar com mais rapidez. Né? Porque o que faz a diferença entre avançar com mais rapidez e com menos rapidez é exatamente a determinação de cada um. Né? Exatamente o empenho de cada um nesse sentido. Aquele que sabe também não passa, também está perdendo. Entendido? Aquele que sabe de doutrina espírita não passa, né, as informações. Está perdendo a oportunidade de divulgar. Porque a doutrina espírita, como a gente sabe, não é uma religião. Não é uma religião. Ela não é religião nenhuma e contém dentro dela todas as religiões. É uma maneira através da qual Deus permitiu que esse conhecimento chegasse à humanidade com o objetivo de mudar a humanidade. Quer dizer, o propósito não é uma pessoa. O propósito não é um grupo de pessoas. O propósito não é uma cidade, um país. O propósito é a humanidade. E trata-se da humanidade encarnada e, sobretudo, da humanidade desencarnada, que é um grupo muito maior de espíritos. Quer dizer, nós temos que fazer parte, eu costumo dizer, da solução, não do problema. Do problema tem um monte de gente fazendo. Jesus não Nenhuma. Como todos os bons filósofos, não tem religião, entendeu? E não é para ter mesmo. Né? Religião, antes de mais nada, é comportamento. Seu comportamento diante da sociedade, diante das pessoas, né? Aquilo que, os seus princípios, você, diante de uma situação adversa, você manter os seus princípios, que é coisa muito difícil, porque a maioria não vai dar voz. Me interessa, eu sou, não me interessa, eu não sou.
Tem uma certa sustentabilidade, sabe? Né? Certo. Vamos lá. Aqui tem um rodapé que diz: para o desenvolvimento do dogma da reencarnação, ver o Livro dos Espíritos, capítulo 4 e 5. O que é o Espiritismo, capítulo 2, ambos de Allan Kardec. E a pluralidade das existências de Pesani. Nota do tradutor: a palavra dogma figura aqui no sentido racional, e não fideísta, como princípio. E não fideísta, como princípio e não como dogma de fé. O Espiritismo não é dogmático no sentido religioso da palavra, mas tem princípios fundamentais, que filosoficamente são chamados dogmas. Vocês entenderam a diferença entre dogma religioso e dogma filosófico? Ficou claro? É preciso que fique claro isso, porque quando o Kardec fala que o Espiritismo não tem dogma, e depois afirma que, por exemplo, a reencarnação é um dogma, parece contraditório, mas não é. Dogma religioso é uma imposição de um princípio. Não interessa se você aceita ou não. Ele é imposto. Né? Neste caso aqui, é um princípio filosófico. Não é? Ele é um dogma, mas no sentido filosófico da palavra. Eu penso que são todas do tradutor. Aqui não fala, mas eu penso que são todas do tradutor. Ele está dando orientação aqui, né? A respeito da reencarnação, onde a gente encontra esse assunto. Muito bem. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Não. Você não deu o último parágrafo. É verdade, o último parágrafo do anterior, né? Sim. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. E por isso tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam, no espaço, grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornado à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Dá para reparar que em toda a obra você não encontra nenhuma afirmação de um local localizado ou circunscrito. Erraticidade é o espírito livre, sem corpo físico, ou seja, livre, aonde ele quer estar. Não é? Só para chamar a atenção aqui, para ficar claro. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo. Por isso mesmo, que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número limitado de existências corporais
sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra, apenas pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem, tá errado aí, viu? Procurarem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem de comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Tem um A aí, algumas traduções têm um A, vocês excluam esse A, viu? Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Está bem claro até aqui, né? Não precisa parar para explicar nada, né? Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. Que explicação bonita, né? Quanto a misericórdia de Deus é maravilhosa, né? Quanto a bondade dele é maravilhosa, que permite, né, esse entrelaçamento, essa interinfluência entre os encarnados e os desencarnados para o desenvolvimento de todos, né? Ninguém fica esquecido, né? Por mais atrasado que esteja e tudo mais. O medo do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem 10 encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos, ou de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição, que lhe estiveram ligados na Terra por diversas maneiras, e talvez pelas mesmas maneiras. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a pré-existência da alma. E as almas sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho para o filho e a união da família fica assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória, por se ter entre os antepassados alguns personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem se ter amado e mais tarde se reunirem de novo para estreitar os seus laços de simpatia. Isso no tocante ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio anti-reencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência.
Essa fixação definitiva da sorte implica a negação de todo o progresso, pois se há algum progresso, não pode haver fixação definitiva da sorte. Segundo tenham elas bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, sem esperança de jamais se reunirem, de tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos, não têm nunca a certeza de se reverem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na Terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção do todo material, segundo a doutrina panteísta. Terceiro, a conservação da individualidade, com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarto, a conservação da individualidade, com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte, e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, a possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio, podendo, por esse meio, ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam. E é isso o que constitui a verdadeira família. Esse mundo não está encarnado, ou desencarnado, se encontra também. Problema nenhum. Negócio de encarnar, está todo mundo encarnado, isso é bobagem nossa, que nós que estamos aqui nesse mundo, porque tanto faz estar com corpo ou sem corpo, as relações são as mesmas, o contato é o mesmo, a relação é a mesma. A única coisa que a gente não tem é a consciência disso, a consciência imediata, né? Como encarnado, mas a consciência como espírito a gente tem, e é o que efetivamente importa, né? Porque mais cedo ou mais tarde o corpo vai, né? Mas o espírito fica, e essas relações permanecem. Esse afeto não está às vezes só na família. Não entendi? Esses afetos que a gente tem com a família pode ser, não estar junto com a família. Você pode ser alguém fora da família e continuar. Faça a pergunta, formule a pergunta novamente, que eu não entendi a sua pergunta. Assim, né? Porque reencarna com a família junto ali, né? Sim. Mas pode ter alguém fora da família que possa estar junto. Né? Sim, sempre, normalmente é isso que acontece. Nasce próximo, É, um amigo normalmente- que aparece do nada, que tem assim, você Normalmente é isso que gosta, acontece. caramba. Os laços que nos unem na Terra nem sempre são os laços de parentesco. Normalmente, os laços de parentesco demonstram claramente que aqueles que estão ligados pelos laços de sangue, de família, nem sempre se amam, ou quase sempre não se amam. Não são próximos. É muito comum, nós temos muita amizade por gente que a gente simplesmente não tem nenhuma ligação familiar com a pessoa. Não entende porque não tem esse conhecimento, mas é muito comum a pessoa gostar de um vizinho, de um colega de trabalho, um conhecido, né, de alguém que ele conheceu eventualmente, né, fortuitamente, do ponto de vista material, né, é muito comum isso, e se formarem laços de amizades fortíssimos, que não se rompem por nada, né, nem por problemas, nem por dificuldades, por nada. Nem a distância é capaz de romper esses laços, muitas vezes, né?
Isso não se rompe, porque esse laço de amizade, que muitos pensam que são amizades constituídas aqui, na realidade são amizades que já vieram de outras encarnações, né? Mas com certeza, você tem dúvida. Podem estar reencarnados no outro planeta, a gente reencarnado aqui, ó, exilado aqui, e eles no planeta nosso de origem, se encontra no momento do sono do corpo, se encontra, né? Não tem problema nenhum. Eu já sonhei com pessoas que me eram simpáticas, eu nunca vi. Na realidade, você não define porque você não tem a lembrança. Como encarnada, você não tem a lembrança de quem é, mas o seu espírito sabe exatamente quem são. Mas o mais bonito nessa história toda, que eu penso, é assim: encarna um espírito numa família, rebelde, chato, ruim, de má índole, né, com as tendências que divergem completamente daquela família. É um presente para a família cuidar. Esse é o presentinho que a família recebeu para cuidar. E dali, ele abranda a sua índole, ele abranda a sua maneira de ser, ele pega outras maneiras de se comportar, ele é educado, ele é ajudado, e no futuro vai fazer, não é parte daquela família, ele estoura completamente naquele momento, mas no futuro passa a fazer parte. Exatamente. É uma prova para a família e, ao mesmo tempo, uma maneira de evolução para aquele espírito. E isso acontece corriqueiramente em todas as famílias. É muito comum a gente ver alguém que todo mundo chama a ovelha negra da família, né? Que na realidade não é ovelha negra coisa nenhuma, é a oportunidade que nós temos de ajudar alguém, né? Muitas vezes não dá para ajudar, porque a pessoa não permite, mas é a oportunidade. Mesmo que você não consiga ajudar diretamente, sempre indiretamente essa pessoa é ajudada, em função dos exemplos que ela recebe, das orientações, dos conselhos, né? Sempre em função disso, essa pessoa é ajudada. É por aí, né? Por aí. Você vê gente que está lá internada no asilo, que tem bisneto, né? Quer dizer, os netos já tiveram filhos, né? Esses filhos dos netos já estão grandes e tudo mais, estão lá internados, ninguém cuida. Quer dizer, são provas para esses espíritos, ao mesmo tempo prova para esses que deixaram os parentes lá internados no asilo, porque se tem uma coisa que a pessoa, na minha opinião, jamais deve fazer, é colocar o pai e a mamãe no asilo. Isso é, na minha opinião pessoal, não são os espíritos que falam não, mas na minha opinião pessoal, extremamente condenável. Eu não faria e eu não concordo com quem faz. Cada um faz, mas é problema de cada um. Eu não faria. Eu, quando casei com ela, a primeira coisa que eu falei para ela: seu pai e sua mãe, meu pai e minha mãe, não vão para o asilo, hein? Põe isso na sua cabeça. Eu não quero saber o que vai acontecer no futuro. Se vira. Vamos cuidar, vamos tratar, porque essa é a pior coisa que alguém pode fazer, é pegar um pai e uma mãe e colocar no asilo. Especialmente pais e mães dedicados, né, esforçados e tudo mais. Minha mãe, eu vi minha mãe dividir bife em 3 e ela ficar sem mistura para comer e dar para os filhos o bife. Pegar uma mãe dessa e colocar no asilo, deve ser covarde, né? Deve ser crápula, né? Canalha, né? Esse é canalista, não tem outro adjetivo para qualificar um cara desse. Muito bem, vamos anotar aqui. Qual que é a lição que a gente parou mesmo? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Instruções dos espíritos, né? Limites da encarnação, é isso? Vamos anotar aqui a data de hoje, que é dia 7/5/2015, para nós retomarmos o nosso próximo encontro. A Juliana escreve: estive na casa de uma paciente idosa de 87 anos que é cuidadora do marido acamado, após colocação errada de prótese de quadril. Imagine você, hein? Ela com 87, imagina que idade tem ele, né? Hã? Ela é cuidadora do marido. Ela é cuidadora. A Juliana não acabou de escrever, então não sei mais da história, mas ela está escrevendo aí. 87. Mesmo porque ninguém pode esquecer que todo mundo vai envelhecer, né?
E eu falou, ele não vai comprar aparelho de surdez para gente não achar o professor. Então a gente não está aí escutando mesmo, já. Mas você sabe que deve ser uma coisa boa ser surdo? Deve ser uma coisa boa para Chu ser surdo. Tanta coisa que a gente não gostaria de ouvir, que não ouviria. Ou então que tem aquele aparelho, né? Desliga. Ouve quando quer. Vamos lá. Após a colocação errada de prótese de quadril, essa idosa mora também com a filha e com o neto, sendo que a filha é fisioterapeuta. Essa senhora sofreu uma queda e a filha parou aí. Aí colocou ela no asilo, né? Que coisa, não? E a filha é fisioterapeuta, hein? Ela está digitando aí. Provavelmente, viu? É oportunidade, viu, Denise? É a oportunidade que nós temos, viu? Filho é oportunidade, pai, mãe, né? Amigos. Então, tudo oportunidade que a gente tem. Quando a gente desencarna, eu imagino assim, né? Quando a gente desencarna, a gente fica se perguntando por que eu não aproveitei a oportunidade. Né? Se eu tivesse aproveitado a oportunidade, eu não estaria como eu estou agora. Pessoa com isso. Olha lá, filha da mãe, rapaz. O que é isso? Ela não é fisioterapeuta, não. O nome para ela é outro. Não, pense no nome que vocês quiserem. Não pensei em nenhum nome. Diz aqui, ó, que a filha é fisioterapeuta. Essa senhora sofreu uma queda e a filha está negligenciando o cuidado com a mãe. Pedimos, pelo amor de Deus, para levá-la ao pronto-socorro da ortopedia da Santa Casa, ao neto. Já que a filha não estava presente, ela veio para cima de mim, me intimidando e me ameaçando. Que coisa, porque a Juliana vai nas casas, né? Vê o que cada um está passando. E ela bate de frente com esse povo aí. Porque hoje dá cadeia, dá processo, né? Dá processo hoje. Olha lá, o resto da história é assim. Já que a filha não estava presente, ele veio para cima de mim, me intimidando e ameaçando, dizendo que a mãe dele estava cuidando da avó. Ele não estava negligenciando. Se ela identificou que estava negligenciando, é porque estava negligenciando. O que é um absurdo, né? Lamentavelmente. Lamentavelmente, quer dizer, uma fisioterapeuta não pode alegar falta de conhecimento, não é? Não pode alegar. Ela tem conhecimento, ela tem informação, exatamente para isso, né? Ela diz aqui, conclusão, o caso vai ao Ministério Público, ou seja, vão ter que se arder e responder o processo. Tá certo, é isso mesmo. É a função dela. Você não pode se omitir diante da responsabilidade. Ela está certinha, é isso mesmo, parabéns. Parabéns, faria a mesma coisa. Tem que ter medo, não. Medo é para quem não cumpre as obrigações, os deveres. Esse que tem medo. Registramos tudo em um prontuário. Esse tipo de caso me tira o sono. Me tira mesmo, né? Muito bem, vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para estudar as questões propostas pelo livro do Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que nós possamos ter bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, a fim de que nós possamos trabalhar e dignificar a vida.
e ajuda no Senhor a honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.